107. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 703. Iremos diretamente ao autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. A Takeda Pharmaceutical planejava realizar uma coletiva de imprensa no final do mês para anunciar o lançamento de um novo medicamento antiviral. No entanto, em 30 de dezembro, um dia antes da coletiva, a Takeda Pharmaceutical anunciou repentinamente o cancelamento do evento. Mobilizem tudo o que puderem a todo custo e certifiquem-se de encontrar o paradeiro de Tanimura antes da UA. Nakaya gritou ao telefone no escritório do Departamento de Defesa. Ontem ele esperou até a tarde da noite, mas Tanimura não apareceu. Nem mesmo um engarrafamento duraria tanto tempo. Não foi possível contatá-lo por telefone. Nakaya ligou para a casa de Tanimura e sua esposa atendeu. Ao ser questionada se Tanimura havia chegado em casa, a esposa ficou confusa. Percebendo que a situação não era boa, Nakaya imediatamente ligou para a delegacia. Naquela noite, toda a força policial de Yuto foi mobilizada para procurar o paradeiro de Tanimura. O resultado foi claro. Até o momento, a pessoa continua desaparecida. Desligou bruscamente o telefone da delegacia e, cansado, esfregou a cabeça. Ele não dormiu a noite toda. Tanimura possuía informações demais, e se essas informações fossem divulgadas, o Japão entraria na pior crise diplomática desde a Segunda Guerra Mundial. A simples informação de que o vírus T foi pesquisado sob autorização do governo foi suficiente para forçar o primeiro-ministro a renunciar. Centenas de milhares de almas mortas na cidade K. A tragédia no cruzeiro da Royal Caribbean. Isso não era algo que pudesse ser defendido por pesquisa científica sem qualquer outro propósito. A amostra foi armazenada incorretamente. Desculpe. Suor nervoso escorria continuamente pela testa de Nakaya. Ele então pegou o telefone e ligou para Takayama, chefe do Yamaguchi-gumi. O ministro da Defesa ligou pessoalmente para um camponês. Estou honrado, disse Takayama com um sorriso. Não me venha com conversa afiada. Eu quero que você me ajude, disse Nakaya imediatamente. Qual é o problema? Perguntou Takayama, sem perguntar sobre o pagamento, com ar descontraído. Ajude-me a encontrar alguém. Presidente da Takeda Pharmaceutical. A foto dele pode ser encontrada online e o nome dele é Tanimura. Depois que eu o encontrar... Nakaya hesitou por um momento e, por fim, baixou a voz. Mate-o. O país inteiro ficou abalado com o desaparecimento de Tanimura. Foi nesse momento que um pequeno jornal do estado C, do outro lado do Pacífico, revelou repentinamente os segredos do desaparecimento de Tanimura. Segundo uma fonte interna, o presidente Tanimura desapareceu a caminho de uma reunião com o ministro da Defesa, sendo suspeito de ter fugido do poder. Medo de fugir? Medo de quê? Quando as pessoas viram a notícia, todos ficaram confusos. Porque o presidente da Takeda Pharmaceutical quis se encontrar secretamente com o ministro da Defesa em um hotel. A situação financeira da empresa era boa e o mercado promissor. Então, porque o presidente da Takeda Pharmaceutical se ausentou, as pessoas começaram a suspeitar das verdadeiras intenções por trás do encontro. A Takeda Pharmaceuticals estava anteriormente apenas na lista de suspeitos do CIB, mas agora o CIB havia começado a monitorar a empresa. O desaparecido Tanimura também teve a honra de entrar para a lista de cuidados especiais do CIB e da FBA. No entanto, ninguém imaginaria que Tanimura já havia sido sequestrado pelos agentes fantasma e levado para fora do território nipom pela Gota no 1. Ele estava detido em uma sala de interrogatório nas instalações subterrâneas da Ilha da Lua Nova. A notícia foi divulgada pelo agente fantasma, sob as instruções de Jiang Shen. Por um lado, o objetivo era colocar a Takeda Pharmaceutical em destaque para atrair a atenção da CIB e de outras agências de inteligência. Por outro lado, foi usado para desestabilizar a situação e criar uma oportunidade para os agentes fantasma voltarem a atuar. A Takeda Pharmaceutical era uma empresa japonesa, mas também possuía informações sobre o vírus. Obviamente, o servidor que armazenava os dados do vírus não podia ser conectado à rede e, portanto, era fortemente protegido. Após o incidente, a Takeda Pharmaceutical provavelmente apagaria os dados da empresa do servidor, mas era impossível não deixar um backup. O próprio vírus T foi aprovado como um projeto de arma. O governo Nippon certamente não estaria disposto a desperdiçar seus investimentos e, com certeza,
coletaria os dados e os manteria sob custódia. As armas nucleares eram perigosas, mas nenhum país jamais se ofereceu para renunciá-las. O mesmo ocorreu com o vírus T. Se a UE entrasse em posse do vírus, a primeira reação certamente não seria destruí-lo, mas sim tirá-lo das mãos de sua nação aliada por meio de uma troca de interesses. Essa arma era mais terrível do que armas nucleares e não emitia radiação. A ordem que exigiria 10 bombas nucleares para ser destruída provavelmente exigirá apenas 10 quilos do vírus T. Esse poder de destruir o mundo precisa ser enterrado. Ninguém pode possuí-lo. Quando o governo de Nippon começasse a transportar os dados experimentais, os agentes fantasma destacados em Nippon agiriam mais uma vez e destruiriam o vírus a todo custo. Neste momento, na sala de interrogatório das instalações subterrâneas da Ilha da Lua Nova, Tanimura, com o rosto pálido, olhou para os interrogadores à sua frente com uma expressão amarga. Ele estava pronto para resistir até o fim. No entanto, essas pessoas não planejavam perder um segundo sequer. Amarrado à cadeira com a câmera posicionada, Tanimura recebeu uma injeção de soro da verdade. Ele ficou em branco e revelou tudo, inclusive a cor da roupa íntima de sua esposa. E o depoimento de Tanimura confirmou a conjectura de Jiang Shen. A produção do vírus T requer uma grande quantidade de metacona. Sais de banho ou chá árabe podem ser usados como matérias-primas para extração da metacona. Ao mesmo tempo, Tanaka desapareceu há um mês, juntamente com os dados experimentais e outras informações. O experimento com o vírus obteve a permissão do governo de Nippon. 10 toneladas de sal. Se Tanaka conseguiu assumir a produção de Zutianyu, caramba, o louco agora tem pelo menos centenas de toneladas. Atrás de Jiang Shen, Ivan praguejou. Quanto vírus isso pode produzir? Jiang Shen olhou nos olhos de Tanimura e perguntou em tom grave. Tanimura baixou a cabeça e usou seu inglês precário. Se outras matérias-primas não forem levadas em consideração, 10 toneladas de sal de banho podem transformar metade da América do Norte no inferno. Jiang Shen e Ivan trocaram olhares. Cada um viu o choque nos olhos do outro. O choque foi saber que um louco controlava uma arma capaz de destruir o mundo. E esse louco era particularmente hostil a Shin. Enviem um pedido diplomático ao governo etíope. Se Tanaka estiver em seu território, precisamos prendê-lo imediatamente, disse Ivan com veemência. A Etiópia não permitirá isso. Não estamos familiarizados com eles. No máximo, eles informarão as tropas da UA, disse Jiang Shen calmamente. Há alguma diferença? Perguntou Ivan. A eficácia de combate da UA é impressionante. Contanto que alguém se livre do louco, importa realmente quem seja. No entanto, Jiang Shen discordou. Não faz diferença. O vírus apenas mudará de mãos. Jiang Shen se levantou, estreitou os olhos e encarou o rosto inexpressivo de Tanimura. Então, disse friamente, a prisão será executada por agentes fantasma. A Marinha e a Força Aérea do Comércio Celestial darão apoio. E quanto à permissão de entrada? Não vamos nos candidatar. Vamos direto ao ponto. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 704, Boa Sorte Somália, localizada na entrada do Golfo de Adem, era a rota marítima obrigatória para todos os navios que entravam e saíam do Canal de Suez, sendo vital para a ligação entre a Europa e a Ásia. Devido à guerra civil contínua, a ordem produtiva entrou em colapso por muitos anos e a pirataria dominou a economia local desde o século XX. Caos, pobreza e proliferação de armas, eis o terreno fértil para o terrorismo. Ocasionalmente, turistas estrangeiros visitavam o local e gastavam centenas de dólares contratando guarda-costas locais. Esses guarda-costas geralmente eram piratas que haviam migrado para o ramo e sabiam exatamente quem não podiam provocar e aonde não podiam ir. Embora o preço não fosse barato, era melhor do que um resgate milionário. No entanto, tudo tem sua exceção. Na cidade de Belek, ao norte de Mogadíscio, um homem asiático caminhava sozinho pelas ruas da favela. Nas sombras, pares de olhos desagradáveis o observavam, sem qualquer disfarce para malícia em seus olhares, encarando em sua mochila. Mas quando ele virou e se dirigiu para aquela casa no meio da favela, todos os olhares desagradáveis desapareceram. Era o reduto do Partido da Juventude de Sabah. Ao parar em frente a uma casa de areia praticamente intacta, Tanaka pegou um celular, confirmou as coordenadas e caminhou até a porta. Ao abrir a porta, o cômodo, antes barulhento, foi gradualmente se silenciando.
O homem parado na porta ergueu um rifle e, ao ver a aba do chapéu, perguntou: Você é Tanaka? Isso mesmo, disse Tanaka, sorrindo. Celular e armas. O homem negro estendeu a mão. Obedientemente, Tanaka pegou um celular e o colocou nas mãos do homem. Armas também, repetiu o homem em inglês arrastado. Não tenho nenhuma arma. Tanaka abriu as mãos. O homem negro olhou para ele incrédulo e levou a mão ao bolso, mas, além do passaporte e de alguns papéis, não sentiu nenhuma arma e encontrou apenas um pequeno frasco de perfume do tamanho de um polegar. Aconselho você a não abrir, ou poderá se matar, disse Tanaka com um sorriso ao ver que o homem estava prestes a abrir. Ele usou o árabe num tom que não demonstrava que estivesse brincando. Houve uma explosão de risos. Aparentemente, ninguém levou seu aviso a sério. O homem abriu a boca e um sorriso cruel surgiu diante de Tanaka, puxando o boné. No momento em que ia enfiar aquilo na narina do asiático, um súbito clarão de sangue cobriu suas pupilas e a cor da vida em seus olhos castanhos foi desaparecendo gradualmente. Seu peito subia e descia rapidamente enquanto o suor escorria de seu nariz e pingava no chão. Tanaka retirou delicadamente a garrafa de suas mãos e, em seguida, recolocou a tampa. O restante da sala trocou olhares, sem entender a situação. Um homem magro aproximou-se e deu-lhe algumas palmadinhas. Ao perceber que não houve reação, sacou imediatamente uma pistola e disse cautelosamente a Tanaka: O que você fez com ele? Tanaka sorriu ao ver a ação do garoto. Você saberá imediatamente. Ah. Um grito veio de trás. Um homem mordeu repentinamente o pescoço de outro, empurrando-o para o chão, e o sangue jorrou. Essa cena aterrorizou seus companheiros, que avançaram para separar os dois que estavam entrelaçados. Separem-nos rapidamente. Quebrem o braço dele. Aí. Ele me mordeu. A cena repentina e inesperada distraiu o garoto que apontava para Tanaka, fazendo-o virar-se para olhar para trás. Rugido. Um rugido curto veio de trás dele. Ninguém reagiu a tempo. O garoto que estava em frente a Tanaka foi arremessado contra a parede pelo homem que havia desligado a garrafa anteriormente, e metade de seu rosto foi arrancada a mordidas. Ah! Bati. O que você está fazendo? O uivo lancinante começou a enfraquecer gradualmente, e sangue respingou nas calças de Tanaka. A pistola escorregou da mão do menino e caiu em uma poça de sangue. O homem parecia ter captado o mesmo cheiro do corpo do menino, parou de mastigar e encarou o outro ser vivo com seus olhos carmesins, saltando em sua direção. O tiro finalmente foi ouvido. A pessoa que havia sido derrubada no chão puxou desesperadamente o gatilho do AK-47 que tinha na mão e disparou ao redor da casa. No entanto, nenhum zumbi foi morto, mas sim, ele matou e feriu muitas pessoas que ainda estavam vivas. O sangue no quarto escuro formou um rio e cobriu as formigas que rastejavam. Tanaka caminhou até o lado do menino, pegou a pistola e o celular que havia caído, estendeu a mão com um sorriso e acariciou os cabelos curtos do garoto. Bom garoto, vá agora. O garoto abriu a boca e encarou Tanaka com olhos horripilantes. Contudo, ele não atacou Tanaka de imediato, mas lentamente desviou o olhar e o fixou em outra pessoa viva. Diabo! Rastejando para debaixo da mesa, um homem magro correu horrorizado em direção à porta. No entanto, ele não conseguiu chegar à porta. Tanaka levantou a arma. Bang! Os olhos do homem se arregalaram e caíram em uma poça de sangue. O menino, com passos descontrolados, pulou sobre seu corpo, abriu a boca ensanguentada e deu uma mordida feroz. Tanaka pegou um banquinho, sentou-se à porta do quarto e sorriu ao contemplar aquela cena sangrenta. No navio de cruzeiro, ele usou todo o seu estoque, e os 5 mg dentro do frasco de perfume aqui eram o último resquício. Mas ele não sentiu nenhuma dor. 2 meses atrás, ele desenvolveu uma versão modificada do vírus, e agora as pessoas infectadas não apenas se transformarão em zumbis, mas também poderão evoluir para mutantes. O mais importante é que esses zumbis modificados não o terão como alvo. Esses dados vieram de dezenas de anos-luz de distância. Tudo isso era a intenção dos Kurofune. Seria um desperdício jogar fora os produtos de qualidade inferior. Ele queria servir aperitivos para aqueles pobres coitados, então usou os produtos de qualidade inferior no navio de cruzeiro. Ele logo conseguirá um fluxo constante de matérias-primas e, antes que o mundo possa reagir,
O fogo da civilização estará extinto. O telefone começou a tocar. Tanaka atendeu e disse sorrindo. Você me deu um bolo e me testou com um truque chato. Precisamos garantir que não estamos lidando com as forças armadas do Zéu. A voz do outro lado da linha era sombria. Não importa, tenho bastante tempo. O que você acha? Tem interesse? Este é o vírus T. A voz do outro lado da linha telefônica demonstrava um toque de entusiasmo. Se esse vírus chegar a Nova York, a capital, Sabah, sem dúvida, se tornará a organização terrorista mais poderosa e influente depois da Al-Qaeda. O mundo inteiro tremerá de terror e ouvirá os ensinamentos do verdadeiro Deus. Como é uma versão melhorada, pretendo chamá-la de vírus TT, disse Tanaka, rindo. Por quanto você pretende vendê-lo? Não estou vendendo por dinheiro, disse Tanaka, balançando a cabeça. O que você quer então? Faça-me um favor. Há uma fábrica de sal perto de Udor, que pertence ao Sr. Zu, certo? Incluindo as plantações de chá dele na Etiópia. Ajude-me a administrá-las. Eu lhe darei metade do que eu produzir. Negócio. Garreto abraçou sua esposa e filha em frente ao hospital da base militar da Ilha da Lua Nova. Em seguida, caminhou até Jiangshen, que estava parado debaixo do coqueiro. Parabéns, Sr. Garrett. Olhando para Garrett, Jiangshen abriu os braços com um sorriso e o abraçou. Soltando Jiangshen, Garrett moveu o pescoço e disse em tom de brincadeira. Parabéns, Sr. Jiangshen, você tem um cão leal. Dito isso, Jiangshen viu claramente a gratidão em seus olhos. Por favor, não se menospreze assim. Eu nunca considerei minhas tropas como cães de caça, riu Jiangshen. E quanto ao novo corpo? Como você está se sentindo? Incrível, me sinto aliviado, disse Garrett, dando um soco no próprio peito e soltando um som abafado. Meus músculos estão muito mais fortes do que antes, e sinto que posso lutar contra o Capitão América. Chris Evans não vai querer lutar com você, as habilidades dele são só efeitos especiais. Jiangshen sorriu, e então sua expressão ficou séria. Vamos parar com as brincadeiras. O tempo está curto e sua primeira missão chegou. Pronto para ir? Garrett endireitou-se. Bem, você tem 3 dias para se familiarizar com seu corpo e praticar com algumas armas de alta tecnologia. 3 dias depois, preciso que você viaje para a Somália. Alvo? Drogas. O alvo é um traficante de drogas. Isso é fácil. Garrett assobiou. Jiangshen balançou a cabeça com um sorriso. O adversário é aquele que te transformou em uma pessoa aleijada e o culpado por liberar o vírus T. Garrett parou um instante para processar a informação, depois ergueu as sobrancelhas. Bateu os punhos um no outro com um sorriso feroz no rosto. Excelente. Vou dar uma surra nele tão grande que a mãe dele não o reconhecerá. Encontre-o e capture-o. Mate-o se não puder capturá-lo e mate-o novamente se ele ressuscitar. Certifique-se de matá-lo até que ele não se mova mais. Aqui está o briefing da sua missão, e informações mais específicas serão enviadas para o seu chip. Jiangshen bateu com o relógio no pulso esquerdo. Garrett fez uma pausa, e somente ele pôde ver o fluxo de dados que passava rapidamente por sua retina, formando um resumo tridimensional da tarefa. Assim como o uso dos óculos do Google, o dispositivo de realidade aumentada foi implantado diretamente em seu córtex, em vez de ser um item externo. Incluindo as informações sobre o vírus T, a habilidade de Tanaka, bem como o segredo do Kurofune. Todas as informações coletadas pelos agentes fantasmas sobre o Kurofune foram compartilhadas no chip em seu cérebro. Após examinar o relatório da missão, Garrett olhou solenemente para Jiangshen. Eu vou. Os agentes fantasma lhe darão apoio e, se necessário, a Aurora 20 também atacará. Desejo-lhe boa sorte. Jiangshen deu um tapinha no ombro dele e se virou. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 705. A confusão de Lin Garrett partiu junto com os agentes fantasma. Boas notícias chegarão em breve da Somália. O surto de Kurofune havia saído do controle. A Takeda Pharmaceutical estava envolvida no turbilhão da indignação pública, e toda a energia da CIB também estava sendo consumida pela disputa com o governo japonês e pela investigação da Takeda Pharmaceutical. Para limpar seu nome da acusação de envolvimento com o vírus, o governo japonês iniciou uma operação secreta para transferir dados e amostras do vírus. Ao mesmo tempo,
Agentes fantasmas infiltrados no Japão estavam de olho nos dados e nas amostras do vírus. Assim que a transferência começasse, eles agiriam imediatamente para destruir os dados de Bakup e as amostras. Além disso, Jiang Shen também possuía uma cópia do vídeo que registrava a confissão do Sr. Tanimura sobre seus crimes. Se o vídeo fosse divulgado, todas as conspirações relacionadas ao vírus T seriam expostas à luz do dia. O governo japonês também seria arrastado para um abismo irreversível por fornecer ajuda financeira e apoio político a Tanaka, e seria condenado pelo mundo inteiro. Para evitar levantar suspeitas e impedir que a UA recebesse a notícia antes do previsto, a divulgação do vídeo foi planejada para depois da destruição dos dados experimentais e das amostras do vírus. Nesse momento, o vídeo seria carregado anonimamente no YouTube e em outros sites de streaming, expondo os crimes do governo japonês. É claro que Jiang Shen excluiria seletivamente a parte relacionada ao Kurofune. Tornar públicas as ameaças que se tornam temporariamente invencíveis não serve a nenhum propósito além de criar pânico. Além disso, isso teria um impacto muito limitado sobre Tanaka. Ele já havia obtido os dados e o inventário do vírus no laboratório e liberado o vírus de forma imprudente no navio de cruzeiro. Ao cometer tal ato, ele já não se importava se os segredos do navio negro fossem divulgados ou não. A fábrica de sal da Somália foi a última parada em seu plano. Se as matérias-primas pudessem ser usadas para produzir vírus suficiente para infectar o mundo inteiro, e a organização extremista local fosse usada como meio para disseminar o vírus globalmente, toda a civilização seria levada à beira da destruição. A missão de Kurofune finalmente chegaria ao fim. O que o levou a tomar uma decisão tão repentina e insensata? Jiang Shen não sabia, mas tinha todos os motivos para acreditar que isso devia estar relacionado à nave de colonização espacial por seleção natural. Será que foi a tecnologia que eu trouxe para este mundo que causou essa vigilância? Jiang Shen franziu a testa ao pensar nisso. Chips de grafeno. Satélite de comunicação quântica. Tratamento de água. Robô? O que é exatamente? Ele tinha um pressentimento de que o confronto final com o Kurofune estava próximo. Antes de lidar com a Harmony, o ferrão que se esconde dentro do humano precisa ser removido. Ponto. Mudar o próprio corpo. Ao retornar ao cenário do apocalipse, Jiang Shen encontrou Lin Lin e contou-lhe sobre a situação de Tanaka, na esperança de obter alguma resposta. Então, para entender, assim que ele tirar o chapéu, suas funções corporais cessarão e ele acordará em outro corpo. Jiang Shen tentou elaborar a história de Tanaka com mais detalhes. Lin Lin franziu a testa e bateu casualmente na mesa com um marcador que segurava entre os dedos. Sua descrição é muito abstrata. Você não poderia me dar um exemplo de algo? Tipo aquele chapéu, ou o DNA do Tanaka. Após relembrar cuidadosamente suas memórias, tanto no avião quanto no navio de cruzeiro, Tanaka percebeu que todas as vezes em que morreu, seja o chapéu ou o corpo, foram completamente destruídos. Jiang Shen balançou a cabeça em sinal de impotência. Isso vai ser difícil. Lin Lin fez becinho e murmurou em voz baixa. Pessoas digitalizadas conseguem, mas alguns equipamentos especiais também. Simplificando, não é preciso saber se o tal corpo falso é um humano de verdade ou não. O que isso significa? Jiang Shen levou um segundo para processar a informação. É muito simples. Você não ajudou um príncipe a criar um ser humano artificial altamente aperfeiçoado no mundo moderno. Com o uso de tecnologia básica de inteligência artificial, além de você e do príncipe, os dois envolvidos, a princesa, aos olhos de outras pessoas, é exatamente como um ser humano de verdade, certo? As palavras de Lin Lin o despertaram. Jiang Shen percebeu imediatamente que, subconscientemente, o considerava apenas um humano, mas nunca parou para pensar se ele era realmente humano. Você quer dizer que Tanaka é um humano criado pelo homem? Jiang Shen franziu a testa. Bem, eu não disse isso. Lin Lin balançou a cabeça rapidamente, mas tem a ver com o chapéu que nunca o abandona. Claro que sei disso. Jiang Shen sorriu impotente. Então, qual é a sua solução, a inteligente senhorita Lin Lin? Lin Lin corou. Era evidente que ela não havia pensado em uma boa solução, mas não queria admitir isso francamente. Bem, resumindo, primeiro você precisa me dar esse chapéu, só depois de analisá-lo poderei chegar a uma conclusão. Nesse instante, ouviu-se uma batida na porta, que foi então aberta delicadamente. Iau iau,
vestindo um avental, apareceu diante da porta. Está na hora do almoço. Espere até terminar de comer para começar a trabalhar. Ao ouvir que era hora de comer, Lin Lin saiu correndo alegremente pela porta, deixando Jiang Shen para trás. Olhando para as costas de Lin Lin, Jiang Shen balançou a cabeça divertido e a seguiu. Após o almoço em família, Jiang Shen retornou ao mundo moderno, mas em menos de 2 horas voltou ao apocalipse. Como de costume, ele organizou pontos de distribuição e armazenou 300 toneladas de arroz, batatas, bacon, vegetais, sal, pimenta e outros alimentos no depósito do quintal. Com o aumento da escala do comércio de alimentos, a população de Wangai também cresceu. Antes, bastava transportar os produtos a cada 2 trimestres, mas agora isso precisa ser feito mensalmente. Felizmente, com o dispositivo de transporte quadridimensional de Lin Lin, Jiang Shen só precisava definir o ponto de transporte e seria capaz de lançar objetos do mundo moderno. Assim, não demorou muito para que ele transportasse as 300 toneladas de mercadorias. Ele enviou uma mensagem para Wang Qing pedindo que ela transferisse todos esses alimentos para o depósito para conservação. Em seguida, retornou à mansão, abriu a geladeira e a encheu com os frutos do mar frescos. A comida servida fora da mansão era diferente da comida servida dentro dela. Os primeiros eram frutos do mar comprados no atacado da Austrália, enquanto os últimos eram alimentos frescos adquiridos no mercado da Ilha de Couro. Após terminar, Jiang Shen não retornou imediatamente ao mundo moderno, mas caminhou pelo acampamento para relaxar. Era final de dezembro e havia muita neve em Wangai, numa área desolada. Uma neve branca e aveludada cobria cada centímetro de terra ali. Sob o sol, a neve refletia um brilho dourado. Veículos limpa-neve operavam na praça, empurrando a neve para fora da base. Crianças corriam de um lado para o outro, pegando bolas de neve para brincar. Soldados se alinhavam com rifles e patrulhavam com drones reptile. Ao longo do caminho, as pessoas que o viam paravam o que estavam fazendo e o saudavam. O general, que restabeleceu a ordem na cidade, era reverenciado no coração dos sobreviventes que ali viviam. Quanto àqueles que o saudaram, Jiang Shen apenas sorriu e não interrompeu o trabalho deles. Para ser sincero, ver o respeito nos olhos deles, vindo do fundo do coração, realmente o fez se sentir bem e ir com o coração quentinho. Ao passar pelo local de lançamento de foguetes, ele de repente se lembrou de algo e caminhou em direção ao Instituto de Pesquisa em Tecnologia Aeroespacial. Um World Post-Apocalíptico capítulo 706, A nuvem sobre a Somália. Mundo moderno, Somália, Mogadíscio. Um homem de jaqueta de couro e mala saiu do aeroporto com passos largos. Acima do nariz adunco, um par de óculos de sol redondos, seu rosto bem definido tinha uma expressão bastante ameaçadora. Só pela aparência, dava para ver que não era alguém com quem se devesse mexer. Do lado de fora do aeroporto, Garrett olhou em volta e então pressionou o botão do fone de ouvido. Aqui é Garrett, cheguei ao aeroporto de Mogadíscio. Roger. Tal como num videojogo, a placa de sinalização azul surgiu diretamente no seu campo de visão, marcando o local da missão. Puta merda, isso é muito prático, murmurou para si mesmo. Seu olhar se fixou em seu destino. Através da multidão, ele caminhou em linha reta em direção à placa azul da estrada. Ele caminhou diretamente pela rua e entrou em um hotel local. Não foi à recepção, em vez disso, subiu direto para o andar de cima. Parou no quarto 503 e empurrou a porta suavemente. A porta se abriu. Como disse o agente fantasma, a porta não estava trancada. Garrett entrou. Suas botas rangeram no chão de madeira. Verificando cuidadosamente os arredores, fechou a porta atrás de si, foi direto para a cama e tirou um cartão debaixo do travesseiro. Tudo ocorreu conforme o planejado no briefing da missão. Com um sorriso, ele se agachou e tirou uma pasta protegida por senha. Ele digitou a senha. Com um clique, a maleta se abriu, revelando o acabamento em laca preta do rifle de assalto Reaper, bem como balas e cartuchos de cor laranja. Ele despejou o equipamento na cama, enfiou o rifle e os drones na mochila e guardou as pistolas no bolso. Depois de se armar, saiu com a maleta. Ao descer as escadas, um homem de camisa cinza apagou o cigarro e deu um passo à frente. Senhor, o senhor precisa de um guarda-costas. $400 por dia. Posso garantir sua segurança na Somália. Você tem um carro? Claro.
Na Somália, os guarda-costas são os motoristas. O homem sorriu, revelando seus dentes brancos. Garrett assentiu com a cabeça e depois acenou com a mão. Leve-me até o seu carro. Certo. Meu nome é um pouco comprido. Vocês, estrangeiros, talvez não estejam acostumados a pronunciá-lo, então podem me chamar de Nazeed. Smith, disse Garrett sem demonstrar emoção. Smith era o nome que constava em seu passaporte. O carro de Nazeed estava estacionado perto de uma banca de frutas. Não muito longe dali, algumas crianças comiam maçãs. Depois de espantar as crianças, Nazeed abriu a porta e convidou Garrett a entrar. Era uma picape Toyota modificada. O reboque na carroceria apresentava marcas de solda evidentes. Nem preciso dizer que esse cara devia ser um pirata ou algo do tipo, já que picapes Toyota combinadas com metralhadoras calibre 50 eram quase o padrão para terroristas. Depois de brincar de esconde-esconde com terroristas no Iraque por mais de 5 anos, Garrett conhecia essas coisas muito bem. Mas naquele momento, ele não disse nada. Entrou no banco da frente e colocou o cinto de segurança. Para onde? O motorista ligou o carro e se virou para perguntar. O Dur. Nazeed, quase prestes a dirigir, parou de repente. Qual é o problema? Perguntou Garrett. Não é seguro lá e eu não recomendo que você vá. Esse é um dos redutos de Sabah, e você deve ter ouvido dizer que eles não são amigáveis com os americanos, disse Nazeed. Garrett sorriu. Só me leve até lá e me deixe de volta. Nazeed fez uma expressão de impotência. Se você insiste. Enquanto Garrett viajava de carro, uma mulher com um turbante preto dirigiu até o deserto ao norte de Dur. O carro usado estava estacionado ao lado de uma duna de areia. A mulher tirou o turbante enquanto jogava o manto preto para dentro do carro, revelando um rosto bonito e um traje de combate com ilusão de ótica na cor areia. Ao chegar na parte traseira do carro, ela abriu o porta-malas e retirou o rifle de precisão Ghost Sniper escondido, bem como uma mochila com um drone. Colocando o rifle de precisão sobre o ombro, ela abriu o mapa holográfico, confirmou as coordenadas da fábrica de sal-alvo e os contornos do terreno circundante, e então dirigiu-se para as dunas próximas. O pequeno terminal de drones estava atrás da duna de areia. Ela imediatamente ativou a invisibilidade óptica e dirigiu-se para o topo da duna. Rastejando pela areia, ela posicionou seu rifle de precisão. A mira travou na fábrica de sal escondida no vilarejo. O pássaro fantasma está posicionado, aguardando ordens de ataque. Ponto. No laboratório da fábrica de sal, Tanaka inseriu um tubo de vidro em um frasco contendo um líquido transparente e, com cuidado, adicionou o reagente azul. No instante em que o líquido azul se misturou com o transparente, ocorreu uma reação química repentina. As gotas do líquido azul, antes incompatíveis, desapareceram instantaneamente. Um homem que estava parado ao lado observava a cena incrédulo. Você já aprendeu? Perguntou Tanaka, sorrindo. O homem disfarçou a expressão de surpresa, fingiu que não tinha ouvido e desviou o olhar. Não precisa ficar nervoso. Eu sei que o Sabat enviou aqui para aprender. Você precisa ter cuidado ao produzir esse vírus. Você pode matar todo mundo se não prestar atenção. Nesse instante, a porta foi subitamente aberta e um homem de pele morena entrou e disse duas palavras a Tanaka em japonês. Eles estão aqui. Tanaka pareceu um pouco surpreso, mas logo voltou ao normal. Ele retirou o tubo de vidro do suporte e caminhou até outra mesa. Eles estão mesmo aqui. Parece que Jianshin ainda consegue me surpreender. O que fazer? Perguntou o homem de pele morena. Quantas toneladas de sal foram transferidas para o deserto? 97 toneladas. Tanaka assentiu com a cabeça, satisfeito. Pegou o tubo de ensaio, despejou um pouco do pó desconhecido dentro, despejou o líquido turvo do tubo de ensaio no frasco e pressionou a rolha. O frasco foi colocado em frente a uma lâmpada incandescente. Observando o brilho oleoso na superfície, Tanaka sorriu inconscientemente. Muito bem, isso basta. Ele colocou o frasco na mão de um homem negro. Tanaka deu-lhe um tapinha no ombro e falou em inglês. Depois de observar isso tantas vezes, você deveria experimentar você mesmo. O homem olhou para o frasco e depois para Tanaka, confuso. O que? O que devo fazer? Adicione uma amostra de células tronco embrionárias daquele frasco marrom ali. Coloque em uma placa de Petri e incube por 2 horas a 37 graus Celsius. Assim,
A última etapa do vírus estará concluída. Vou ao banheiro e pegar algo para comer. Fique tranquilo, eu completei as etapas perigosas. Você consegue. Tanaka e o homem moreno foram embora, deixando para trás um químico confuso. Você contou a receita para ele. É verdade. Ele não vai viver muito tempo mesmo, disse Tanaka com um sorriso. Na aldeia onde se localizava a fábrica de sal, viviam cerca de 1000 pessoas, incluindo idosos, mulheres e crianças. 500 delas estavam direta ou indiretamente envolvidas com o tráfico de drogas. Com a ajuda de Sababi, Tanaka assumiu os negócios do Sr. Zus sem esforço e agora era o chefe. Então, quando ele saiu da fábrica de sal, esses nativos tolos olharam para ele com admiração. Eles não sabiam que ele era o homem que lhes traria a morte. Tanaka caminhou até a frente da picape Toyota estacionada e abriu a porta, mas não entrou. Olhou para o sol escaldante. Seus olhos se estreitaram e ele sussurrou: o Kurofune está se aproximando de seu último momento. Em breve, o mundo inteiro se lembrará do nosso nome, o temerá e abraçará a era da harmonia ao som suave do trompete do apocalipse. Sakida, você escolhe enfrentar nossos inimigos aqui ou me seguir até o fim? Existe alguma diferença? Não há diferença. Nosso destino é o mesmo. Então, escolhi encontrá-los aqui, disse o homem de pele morena. Uma nuvem cobriu o sol que gradualmente se punha. Tanaka assentiu com um sorriso enquanto dava um tapinha nas costas de Sakida. Boa sorte. Um ouro post-apocalíptico capítulo 707. A sombra no mar distante. Quando a porta se abriu, o vento norte espalhou neve por todo o chão. Jiang Shen fechou a porta, pendurou seu casaco de inverno em um gancho e caminhou até o Instituto de Pesquisa em Tecnologia Aeroespacial. Comparado à antiga oficina, o Instituto de Pesquisa em Tecnologia Aeroespacial, coberto de neve, podia sem dúvida ser considerado uma oficina de verdade. Tinha um amplo saguão e era um prédio de 5 andares. Embora ainda houvesse poucos pesquisadores, pelo menos era mais espaçoso. Ele foi direto para o laboratório de Jiang Lin e o viu trabalhando com vários pesquisadores de jaleco branco em volta de um tambor de óleo alto para 2 pessoas. Jiang Shen aproximou-se e olhou para o barril por um instante. Isso é. Chama-se Messenger, um telescópio espacial que pertence à cooperação panasiática. Tem um alcance máximo de observação de 13,8 bilhões de anos-luz e capta a luz desde o início do Big Bang. Pode observar diretamente galáxias a 50 anos-luz de distância, fotografar as formações geológicas dos planetas e também pode ser usado para observar buracos negros, matéria escura, etc. Enquanto guardava algumas coisas, Jiang Lin explicou a Jiang Shen. Meu Deus, de onde veio isso? Jiang Shen, visivelmente intrigado, encarou o objeto. A corporação Zhao o obteve da base de lançamento espacial de Taipei. Originalmente, ele era usado para explorar civilizações extraterrestres. No entanto, antes que pudesse ser utilizado, a Terceira Guerra Mundial começou. Então ele foi levado para o abrigo antinuclear de Taipei. Você me pediu para coletar todos os equipamentos relacionados ao espaço, então eu o comprei. Quanto custou? 10.000 créditos. Jiang Lin deu de ombros. 10.000 créditos era uma quantia enorme para pessoa comum, mas não era nada para Anak. Se isso tivesse acontecido antes da guerra, esse telescópio espacial teria custado pelo menos bilhões de dólares em moeda panasiática. Agora, valia o equivalente a 1000 latas de comida. Ótimo custo-benefício, você fez um excelente trabalho. Jiang Shen olhou para o objeto mais algumas vezes. Como isso foi consertado? Isso não estava quebrado inicialmente, mas não estava concluído. Os sobreviventes do lado de Taipei nos venderam os desenhos do projeto e os equipamentos de monitoramento terrestre. Contanto que assimilemos a tecnologia e criemos as peças restantes, só precisamos instalá-las para que estejam prontas para uso. Assim que este telescópio espacial fosse concluído e lançado pela Celestial Trade, um misterioso véu que envolvia Natural Selection e o planeta Gliese 581 gramas seria completamente revelado. Somente quando o inimigo fosse visto com os próprios olhos, a Terra teria a possibilidade de combatê-lo. Após dizer a Jiang Lin para terminar o telescópio espacial o mais rápido possível, Jiang Shen saiu do instituto. No caminho para o centro comunitário, ele encontrou Wang Qing, que estava procurando por ele. Pelo seu semblante, transparecia uma certa urgência. O que aconteceu?
Jiang Shen parou e olhou para ela. Wang Xing assentiu com a cabeça. Um sinal de socorro foi recebido da cidade de Liuding. Cidade de Liuding? Embora a cidade de Liuding ainda permanecesse independente da ordem da cidade de Wangai, liderada pela NAC, ela agora havia se tornado um vassalo da NAC, com fortes laços econômicos. Por nenhum outro motivo, por mais forte que fosse sua força aérea e seu poder de fogo de longo alcance, sua base era, em última análise, o mar, e eles dependiam fortemente das importações dos sobreviventes em terra. Pense nisso, que tipo de indústria poderia ser sustentada por um porta-aviões? Cada vez mais pequenos e médios acampamentos de sobrevivência alvejavam a jurisdição da NAC. Com o comércio mais estreito com acesso à rua, eles tomaram a iniciativa de se juntar à zona econômica da NAC e aceitar a proteção do governo militar da NAC. Isso também poderia economizar uma quantia considerável em tarifas e despesas militares. Entre eles estava a Companhia de Garrafas de Cerveja, que fornecia munição para a cidade de Liuding e para as pequenas cidades portuárias que mantinham fortes laços comerciais com Liuding. Para esses pequenos e médios acampamentos de sobrevivência, o NAC concedeu um alto grau de autonomia. O único requisito era cumprir a Constituição designada pelo NAC e pagar os impostos ao NAC de acordo com seu estatuto. Todos os peões haviam se refugiado no NAC, e Liuding naturalmente se tornou um peão do NAC. Embora relutassem em aceitar esse fato, após várias reuniões internas do governo de Liuding, sob a liderança do capitalista Tang Mia, Liuding e o NAC assinaram um pacto de defesa simbolizando sua amizade. Ao receber um pedido de assistência da cidade de Liuding, a NAC sentiu-se, sem dúvida, obrigada a responder. No entanto, Jiang Shen não imaginava que se depararia com isso em uma viagem temporária. Quem é o inimigo? Jiang Shen olhou para Wang Qing. Ainda não tenho certeza se é um inimigo. Wang Qing balançou a cabeça. Um destroyer apareceu perto do porta-aviões Boai e está pairando a 5 quilômetros do porto de Wangai. Como não tem certeza se é uma força hostil, Liuding está tensa ultimamente, destruidor. Jiang Shen franziu ligeiramente as sobrancelhas. O que o preocupava não era o fato de ser um destroyer, mas sim a presença de uma nova força no mar perto de Wangai. Se possuía um destroyer, presumivelmente suas forças não eram pequenas. Independentemente de o destroyer ter sido herdado de antes da guerra ou construído por eles, isso provava que não seriam adversários fáceis. E o que mais o surpreendeu foi que alguém pudesse realmente viajar livremente por mares tão perigosos. Zhao Xin mencionou anteriormente que a corporação Zhao possuía uma pequena frota, mas que basicamente não se atrevia a sair de águas rasas, navegando apenas ao longo do arquipélago. Os monstros do oceano eram muito mais perigosos do que os da terra. Além das variantes extremas polarizadas, o mutante mais forte em terra era a mãe da garra da morte, que tremia até mesmo diante de canhões de pulso eletromagnético. No oceano, os limites superior e inferior eram desconhecidos. Afinal, as espécies, seja em quantidade, densidade ou tamanho, não eram proporcionais. Desconsiderando tudo mais, uma baleia azul mutante era quase equivalente em tamanho a um porta-aviões Boai. Jiang Shen tinha visto a foto da baleia azul mutante. Ela fora tirada pelos mercadores que navegaram até o Japão. Seu tamanho colossal tornava impossível para ele imaginar que armas poderiam derrotá-la. Liuding tentou contatar o destroyer. Eles tentaram entrar em contato com eles, mas o outro lado parece relutante em colaborar. Eles não queriam conversar, apenas pairavam à distância. Era evidente porque Liuding estava nervoso. Ambos os lados estavam muito próximos um do outro, e qualquer erro de julgamento poderia levar a uma batalha. Se o destroyer adversário atacasse, o porta-aviões Boai, que estava com o motor quebrado há mais de 2 décadas, não conseguiria se esquivar do ataque. Que mensagem Liuding enviou? Perguntou Jiang Shen. Eles querem que honremos o pacto de defesa, disse Wang Qing. Jiang Shen assentiu com a cabeça e, após um momento de reflexão, disse: desloque um batalhão de tropas da primeira divisão para a ilha de Hengse e envie equipes de engenharia para construir fortes e fortificações na ilha. Entregue isso a Shen Guigo. Ele sabe o que fazer. A ilha Hengse está fora da jurisdição da NAC. Existem 2 ninhos de mutantes diferentes na área. Devemos enviar tropas diretamente? Perguntou Wang Qing. Ninhos de mutantes. Perfeito. A artilharia da NAC não realiza exercícios militares há muito tempo.
Bombardeiem a área e depois entrem. Jiang Xin acenou com a mão e ordenou. Sim. Wang Qing fez uma saudação militar. World Post-Apocaliptic Capítulo 708. Operação Negra Somália, região de Udur. Estava ensolarado. Uma grande rede foi formada ao redor da vila onde ficava a fábrica de sal. Garrett, um guerreiro modificado, era o responsável pelo ataque frontal. Ele contava com o apoio de um agente fantasma, bem como de um soldado do Corpo de Fuzileiros Navais da Corrupção Celestial, que havia sido enviado para as proximidades como reforço. Todas as unidades de combate haviam chegado às suas posições previstas. Eles estavam apenas esperando a noite chegar para executar sua missão. O sol começou a se pôr, e um halo tênue envolveu a borda externa do terreno avermelhado da terra, espalhando uma cor semelhante à de sangue pelas dunas de areia ao redor. Aldeões de pele escura, munidos de longos galhos, enxotaram as cabras de volta para o curral. Um caminhão passou pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. Vários militantes armados com AK-47 saltaram do veículo e ordenaram aos aldeões próximos que descarregassem as folhas de chá no caminhão e as levassem para a fábrica. A agente fantasma nas dunas de areia respirou fundo, desviou o olhar da mira e clicou algumas vezes na tela sensível ao toque em seu braço direito. Para impedir que atiradores espionassem, esses militantes habilmente esticaram cordas entre os prédios e penduraram panos tingidos nelas. No entanto, esses métodos não foram tão eficazes para um agente fantasma equipado com tecnologia avançada. O único problema era a população civil na aldeia. Era difícil evitar ferimentos acidentais. Uma tela holográfica surgiu. Diante de seus olhos, uma vista aérea da vila. O drone havia chegado sobre a fábrica de sal. Usando dispositivos de identificação infravermelha, ele marcou a fonte de calor pertencente aos militantes e utilizou o método de posicionamento de duas linhas para apresentar diretamente a posição tridimensional do alvo na retina da agente fantasma. O céu finalmente escureceu. Além dos militantes armados que ainda estavam por perto, os moradores já haviam retornado para casa e fechado portas e janelas. Toda a aldeia estava mergulhada em silêncio. Quando a última luz se apagou, Garrett, que esperava à beira da estrada, tirou seu fuzil de assalto Reaper da mochila, carregou-o cuidadosamente, pegou o fuzil e caminhou em direção ao muro na periferia da aldeia. O agente fantasma, codinome Pássaro Fantasma, já havia compartilhado as coordenadas da fonte de calor inimiga em seu chip. Embora a cor escura de sua pele lhes proporcionasse camuflagem noturna natural, sob o monitoramento de drones, eles não se diferenciavam de pessoas sentadas sob um holofote. Às 3 horas, há 2 sentinelas. Encostado na parede, Garrett pressionou o fone de ouvido. Você consegue acertá-los ali? Há um prédio no caminho, você precisa se virar sozinho. Certo. No mesmo instante em que a voz se dissipou, Garrett tirou o drone da mochila atrás dele e o jogou para o ar como se estivesse jogando um frisbee. Zumbido. Um zumbido curto passou assobiando. Os 2 sentinelas não tiveram tempo de reagir antes que uma série de respingos de sangue aparecesse e eles desabassem em poças de sangue. Com um rifle, Garrett saiu das sombras e pegou o drone beija-flor que pairava sobre os corpos dos 2 homens. Em seguida, avançou na direção da fábrica de sal com o rifle em punho. Naquele instante, um grito estridente vindo de longe rompeu subitamente o silêncio da aldeia. Em seguida, do outro lado da aldeia, ouviu-se um intenso tiroteio. A expressão de Garrett tornou-se severa ao perceber que sua localização havia sido revelada. Ele imediatamente correu para se proteger e colocou seu rifle no modo automático. Os gritos despertaram os aldeões adormecidos e as lâmpadas começaram a acender. É claro que algumas pessoas nunca mais acordariam. As luzes iluminaram a aldeia escura. Gritos, berros e tiros se misturavam. Garrett esperou por um longo tempo, mas o cerco previsto não aconteceu. A situação é estranha. A voz do pássaro fantasma surgiu em seu ouvido. O que aconteceu? Você consegue ver alguma coisa daí? Garrett franziu a testa. Zumbis. Os aldeões estão infectados e se transformaram em zumbis. Os zumbis agora estão atacando os militantes e estão se matando uns aos outros. Foda-se, esse louco. Garrett praguejou, imediatamente ergueu o rifle e correu em direção à fábrica de sal. Essa missão não recebeu aprovação das autoridades somalis. Naquele momento, todos os habitantes da aldeia haviam se transformado em zumbis.
Um evento de tamanha magnitude era absolutamente impossível de ser encoberto. As pesadas baixas entre civis inocentes inevitavelmente atrairiam a atenção dos senhores da guerra locais, de organizações internacionais de vigilância e das tropas U estacionadas no Golfo de Aden. O Celestial Trade definitivamente não poderia ser o bode expiatório. Ele precisava terminar isso rápido. Rugido. Com a pele escura manchada de sangue, um homem surgiu das trevas e avançou contra Garrett. A julgar por sua ferocidade e velocidade, ele obviamente não era um zumbi comum. Garrett não evitou em momento algum. Estendeu uma das mãos com a velocidade de um raio, agarrando o pescoço do zumbi e quebrando-o ao meio. Enquanto ouvia o estalo, o pescoço do zumbi se partiu e a sede de sangue em suas pupilas foi diminuindo gradualmente. Sem hesitar, Garrett preparou seu rifle e continuou correndo em direção à fábrica de sal. Tiros ecoavam à distância, e balas vindas da lateral atravessavam os zumbis que estavam prestes a surpreender Garrett. O terreno do beco era muito estreito, e o longo alcance do rifle dificultava sua eficácia em combates a curta distância. Embora estivessem ali para destruir o vírus, não imaginavam que encontrariam zumbis ali. Droga! Eu devia ter trazido minha metralhadora. O sangue espirrou no rosto de Garrett quando ele retirou uma adaga cravada nos olhos de um zumbi, enquanto praguejava no canal de comunicação. Droga! Esses zumbis não são normais. Parece que eles sofreram mutações. É melhor agir rápido. O caos aqui pode ter alertado as forças militares locais. Não solicitamos entrada, então eles podem não ser muito amigáveis. Eu sei. Após esmagar um zumbi com a coronha de sua arma, Garrett esferiu alguns tiros e atropelou 7 ou 8 zumbis. Ele abriu uma porta de madeira com um movimento rápido e invadiu uma casa. Havia um zumbi no chão e um cadáver sendo devorado. Antes que pudesse reagir, ele correu para o quintal, respirou fundo e chutou a parede de areia. O osso de liga de titânio foi ativado e o módulo de energia integrado foi energizado ao máximo. Seu pé atingiu em cheio. Com um simples estalo, toda a parede de areia desabou e os 2 zumbis atrás dela foram arremessados ao chão. Como a comoção anterior havia levado os zumbis para a rua, quase não havia mais nenhum por ali. Em frente a ele estava a fábrica de sal. Enquanto corria, Garrett disse, rangendo os dentes: Ghost, as forças militares locais descobriram a situação aqui. Sim. De acordo com a imagem da tela de satélite, você só tem 15 minutos. Já chega. O tiroteio dentro da fábrica havia cessado. Pelas informações da fonte de calor enviadas pelo drone, os zumbis aparentemente haviam vencido. Sabab, que fizeram um pacto com o diabo, finalmente foi mordido por um demônio. Urufune nunca teve aliados. Todos os seres humanos que se recusavam a aceitar a evolução eram seus inimigos. Dentro da fábrica, uma dúzia de zumbis com rifles ainda pendurados na cintura avançou em direção a Garrett. Chamas vermelho-alaranjadas saltaram do cano. Garrett apertou o gatilho e instantaneamente as cabeças dos zumbis explodiram. Clank! O carregador ficou vazio, então Garrett tirou um novo carregador da cintura e estava prestes a carregá-lo. Naquele exato momento, um vento forte repentinamente atacou pela lateral. Garrett, cujos 5 sentidos haviam sido aguçados, reagiu imediatamente e colocou seu rifle em frente ao peito. Brum! O corpo da arma, feito de plástico com aparência de aço, foi partido ao meio pelo impacto direto. Após atirar a arma quebrada no chão, Garrett recuou com força. Ele se afastou do homem e o encarou. Quem é você? O homem de pele morena brandiu os braços e se preparou para lutar. Os músculos de seu corpo incharam a uma velocidade inacreditável. Quem eu sou não importa. Seus olhos, antes serenos, de repente se tornaram ferozes. Você só precisa saber que hoje você morrerá aqui com a identidade de um soldado da corrupção celestial. Tem certeza? Um sorriso ameaçador surgiu no rosto de Garrett. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 709. Tokyo Ghoul. Nas ruas movimentadas de Yoto, uma van preta saiu de uma garagem subterrânea a 2 quarteirões do edifício da Takeda Pharmaceutical. Segundo informações coletadas pelos agentes fantasma, o Ministério da Defesa assumiu a liderança na transferência de dados sobre o vírus T da empresa farmacêutica Takeda hoje. Para garantir total segurança, não apenas o Departamento de Inteligência do Ministério da Defesa, mas também o Gabinete de Pesquisa de Inteligência do Gabinete,
que obedeceu diretamente às ordens do primeiro-ministro, e a 2ª Divisão das Forças Terrestres de Autodefesa participaram da transferência. Mas no dia da transferência, suas ações foram surpreendentemente discretas. Além da Van Preta, toda a energia da agência de inteligência Napom foi usada para desviar a atenção da CIB. O presidente da Takeda Pharmaceuticals, Tanimura, desapareceu. O ministro da Defesa culpou a UA pelo ocorrido. Em sua opinião, ninguém mais teria poder suficiente para tirar Tanimura do país sem que ninguém percebesse. A notícia sobre o desaparecimento de Tanimura, que eles tentaram desesperadamente encobrir, também vazou primeiro de jornais do estado C, a milhares de quilômetros de distância. Isso também serviu como prova para corroborar as especulações de Nakaya. No entanto, o governo japonês não percebeu que havia outras pessoas de olho neles. Assim que a van preta saiu da garagem, um carro branco estacionado na porta da loja de roupas, a cerca de 200 metros de distância, também começou a se mover. O alvo saiu da garagem. Entendido. Após encerrar a comunicação, Shinano olhou para a tela em seu braço direito. Através da imagem do drone, a posição da van preta foi confirmada e ela manteve uma distância de 300 metros. Estava localizada no centro da cidade, o que dificultava a execução da missão, contanto que o alvo chegasse à rua de destino. Os lábios de Shinano se curvaram em um sorriso. Aliás, Shinano era apenas o nome que constava em seu passaporte. Seu nome verdadeiro era Zuil, de Michigan. Ela havia ajudado Jiang Shen muitas vezes e era uma das agentes mais antigas. Para garantir que tudo corresse bem, Jiang Shen a enviou a Napom para planejar a missão contra a Takeda Pharmaceutical após a tragédia do navio de cruzeiro. Zuil se deparou com um sinal vermelho e parou o carro. A van preta continuou dirigindo até o local-alvo, mas ela não estava nem um pouco preocupada. Do começo ao fim, a van não desapareceu do monitor do drone. Nesse instante, ocorreu um evento inesperado. Um Mercedes que estava do outro lado da rua virou repentinamente o volante, invadiu a faixa contrária e colidiu com a van preta sem qualquer aviso. Ninguém conseguiu reagir a tempo. O Mercedes estava obviamente modificado e capotou a van preta. A multidão gritou e fugiu, mas o inferno estava apenas começando. Brum! O fogo irrompeu da Mercedes, consumindo imediatamente a van preta e a multidão próxima. Os destroços voaram, arremessando os pedestres que tentavam escapar, espalhando sangue e membros quebrados pela rua. Os veículos que freavam bruscamente colidiram e se chocaram contra as lojas ao longo da rua. A explosão repentina paralisou completamente o trânsito na via. Zuil, que estava parado no semáforo, encarava o fogo sem expressão. Imediatamente, ela reagiu, inseriu o comando de retorno para o drone e informou seu parceiro no local da emboscada. O alvo foi destruído, a missão está cancelada. Alguém explodiu os dados e as amostras do vírus em pedaços bem na frente deles. Seria o Siri? Não, eles não iriam querer destruir o vírus, mas sim obtê-lo. Quem poderia ser? Zuil franziu as sobrancelhas, absorta em seus pensamentos. De repente, um grito estridente vindo de fora da janela fez estremecer. É um zumbi. Isso é mentira. Como isso pode acontecer? Como isso pode aparecer em Lyoto? Correr. Dirija. 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 Gritos e buzinas de carros podiam ser ouvidos. Acidentes de trânsito perto do cruzamento devastaram completamente toda a vizinhança. O surto repentino do vírus T transformou tudo em um caos horrível. Não era um anime, e não era um filme. Os mortos-vivos ensanguentados caminhavam pelo trânsito parado e usavam suas mãos, que não sentiam dor, para abrir janelas. Eles atacavam as pessoas em fuga, mordiam toda a carne e sangue que viam pela frente e aumentavam o número de mortos-vivos. Ao ver o sangue à sua frente, Zuil de repente se lembrou de algo. O veículo não continha apenas os dados do vírus, mas também as amostras aprimoradas do vírus recém-desenvolvidas por Tanaka. Não havia tempo a perder, ela aguardava a morte permanecendo naquele carro. Zuil abriu imediatamente a porta do carro e seguiu a direção da multidão, afastando-se da fonte de infecção. Naquele exato momento, um rosto familiar apareceu de repente no telão ao lado da rua. Um rosto simpático surgiu com o icônico boné de Abarreta. Boa tarde a todos. Meu nome é Tanaka. Ponto. Na Somália, a milhares de quilômetros de distância. Na fábrica de sal,
Garrett confrontou Sakida. Observando os gestos do homem à sua frente, os olhos de Garrett se estreitaram ligeiramente. Muay Thai. Sakida não disse nada e respondeu com os punhos. Woshi. O som do vento quebrando ecoou em seus ouvidos. O punho de ferro de seu oponente, que parecia capaz de romper sua armadura de aço, fez Garrett ficar repentinamente sério e deixar de lado todo seu desprezo. Ouviu-se outro som de um punho cortando o ar. Sakida habilmente executou um jab antes de desferir uma poderosa cotovelada diretamente no rosto de Garrett. Cachorro. Após um som abafado seguido por uma gota de suor frio, as pupilas de Sakida dilataram-se gradualmente. A cotovelada dele pareceu ter atingido uma placa de ferro. Não, se fosse uma placa de ferro, ele tinha certeza de que conseguiria penetrá-la com sua modificação genética. No momento, porém, era como se o braço do homem estivesse à sua frente e ele bloqueasse o golpe com facilidade. Além disso, a julgar pela dor aguda na mão, sua mão direita estava paralisada. Parecia que o homem à sua frente também havia sofrido algum grau de mutação. E foi uma transformação ainda mais horrível. Não se surpreenda, meus ossos são feitos de titânio. Garrett sorriu e deu um soco na cara dele, afundando seu nariz. Toda sua maçã do rosto se quebrou em pedaços. Toma esse soco em nome do cara chamado Tanaka. Depois que você for para o inferno, agradeça a ele por mim. Após jogar Sakida para o lado, já sem respirar, Garrett abriu o mapa holográfico e caminhou em direção ao destino pretendido. Empurrando a porta de madeira, ele chegou ao porão da fábrica de sal. A densidade viral ali era extremamente alta, mas para Garrett, que havia recebido uma vacina genética, essa alta densidade do vírus não tinha efeito algum. Com indiferença, ele eliminou os zumbis que o atacaram e seguiu direto para a fonte da infecção. A fonte de infecção foi uma placa de Petri, da qual o vírus vazou. Havia dezenas de saquinhos de sais de banho ao lado. Também havia garrafas de vidro perigosas sobre a mesa. Todos os vírus estavam aqui. Apenas 11 quilos. Como isso é possível? Garrett cerrou os dentes e imediatamente liberou um drone. No entanto, ele vasculhou toda a fábrica de sal e não encontrou Tanaka nem nenhum outro vírus. Só havia uma possibilidade. Os Kurofunes já haviam transferido todas as matérias-primas e criado novos vírus. Garrett deu um soco na parede e fez uma marca na parede de concreto. Foda-se. Ao mesmo tempo, a voz do pássaro fantasma ressoou em seu ouvido. Faltam apenas 5 quilômetros para a chegada das forças militares locais. Precisamos evacuar imediatamente. Entendido. Garrett desligou o microfone e, relutantemente, olhou para trás, em direção à fábrica de sal. Pegou seu rifle, quebrado ao meio, do chão e saiu da fábrica. Um Ouro Post-Apocaliptique Capítulo 710. Situação complicada. Aiesa trouxe Jiang Shen de volta ao mundo moderno através do mensageiro da quarta dimensão na empresa pública. Ele jamais imaginou que, após apenas um curto período de ausência, o mundo mudaria drasticamente. Primeiro vieram as notícias dos agentes fantasma no Japão. Houve um surto do vírus Teioto. Toda a área de Shinagawa foi colocada em quarentena e mais de 100.000 pessoas foram infectadas. As forças de defesa enviaram 5.000 soldados para Yoto. Ao mesmo tempo, as tropas da UA estacionadas no Japão também enviaram 5 helicópteros Osprey, desembarcaram uma companhia de fuzileiros navais e foram para Shinagawa para realizar operações de resgate. Foi também nesse incidente que o rosto de Tanaka apareceu em um telão em Ginza, marcando sua primeira aparição pública. Boa tarde, meu nome é Tanaka. Talvez você não conheça meu nome, mas isso não importa. Você certamente já ouviu falar do vírus que eu desenvolvi. Você não precisa tentar entender os motivos por trás da minha ação. Se você realmente quer chegar ao fundo da questão, provavelmente é a guerra. Sim, isto é guerra. A civilização humana anunciará o alvorecer sem hipocrisia e pecado. Aguardem o dia em que Kurofune chegar. Desejo-te muita sorte. Embora Tanaka tenha chamado suas ações de guerra, a mídia mundial ainda classificou o ataque como um ato de terrorismo e se referiu a ele como a versão asiática do incidente de 11 de setembro. As forças de defesa e os militares da UA no Japão assumiram o controle da situação imediatamente. Eles usaram arame farpado para criar uma zona de quarentena e evacuaram os sobreviventes da área. No entanto, as dezenas de milhares de vítimas ainda lançam uma sombra sobre o país e o mundo inteiro.
Incidentes semelhantes já haviam ocorrido no passado. Em março de 1995, uma certa organização criminosa no Japão liberou gás sarin na região metropolitana de Manila, causando muitas vítimas. No entanto, comparado ao número de vítimas do vazamento do vírus T, o evento de 1995 foi insignificante. Expressamos nosso mais profundo pesar pela crise ocorrida no Japão. Condenamos veementemente o uso de armas biológicas e químicas contra civis desarmados. Isto é um desastre global. Aos 9 cidadãos que morreram devido ao incidente com o vírus, os nossos céus prestarão esclarecimentos. O Kremlin emitiu um mandado de prisão nacional. Se Tanaka ou Kurofune aparecerem na Rússia. França. Ponto. No entanto, no terceiro dia do incidente com o vírus T-Lyoto, a cidade ao norte de Udur, na Somália, atraiu a atenção do mundo inteiro. Durante a noite, 987 moradores e 45 militantes morreram de causas não naturais. A causa da morte foi o vírus T. Não, para ser preciso, era a versão melhorada do vírus T. As forças militares locais enviaram tropas para a aldeia-alvo imediatamente após ouvirem tiros e explosões. No entanto, esse grupo aparentemente subestimou a capacidade de combate dos zumbis. Eles simplesmente dirigiram caminhonetes Toyota com suas metralhadoras e invadiram a aldeia. Se fossem zumbis comuns, talvez pudessem ser facilmente subjugados por mais de uma dúzia de armas, mas esses zumbis eram mutantes. Em particular, esse tipo de zumbi, cujos músculos estavam inchados e com aspecto tumoral, conseguia derrubar uma caminhonete lateralmente com facilidade, e esses milicianos perceberam que seu comportamento descuidado havia mexido num vespeiro. Os 30 milicianos que invadiram a aldeia tornaram-se alimento. Os senhores da guerra que controlavam a área de Belvedere enviaram imediatamente um regimento de tropas para bloquear o deserto ao norte de Udur e estabelecer postos de controle à distância. Soldados foram enviados para evacuar os aldeões da região. No entanto, obviamente não foram eficazes. Em 2 dias, os zumbis se espalharam para as áreas vizinhas e transformaram vilarejos com populações de pelo menos 5.000 habitantes em lugares de mortos-vivos. No entanto, o problema residia no fato de o surto viral na aldeia estar localizado na fronteira entre a Somália e a Etiópia, numa área com fronteiras disputadas. Devido à situação política caótica na Somália, os senhores da guerra não buscaram a ajuda das Nações Unidas. Em vez disso, optaram, de forma estúpida, por bloquear as notícias, o que os colocou em conflito com a vizinha Etiópia. Foi somente no terceiro dia do incidente que a Etiópia recebeu notícias de uma cidade do outro lado da fronteira. Pessoas estranhas estavam cruzando a fronteira da Somália e abriam a boca para morder as pessoas. Felizmente, o exército etíope enviou imediatamente as forças de uma divisão e até utilizou veículos blindados e tanques para manter os zumbis fora de suas fronteiras. Ao mesmo tempo, a Etiópia buscou a ajuda das Nações Unidas. Foi precisamente por causa dessas tensões políticas que, apesar do surto simultâneo do vírus T-Lyoto, o incidente do vírus na Somália só foi conhecido pelo mundo 3 dias depois. Ponto. Ilha da Lua Nova, base militar de comércio celestial. Garrett estava parado diante da mesa de Jiang Shen. Seu rosto expressava constrangimento e ansiedade. A agente fantasma ao seu lado, codinome Pássaro Fantasma, originalmente chamada Penny, também era considerada uma agente experiente. No entanto, a missão tomou um rumo surpreendente. O que aconteceu na Somália? Garrett, você começa. Jiang Shen batucou com o dedo na mesa e sua expressão não era das mais agradáveis. Elaboramos um plano de captura, mas Tanaka não estava na fábrica de sal. O vírus T encontrado na fábrica de sal era de apenas 11 quilos, disse Garrett, com a postura ereta. Jiang Shen olhou para Penny. A expressão de Penny era um pouco mais constrangida, pois a informação havia sido coletada pelo agente fantasma, e eles haviam recebido notícias confiáveis de seu informante. Tanaka estivera na fábrica de sal por vários dias e pelo menos 3 caminhões chegavam à vila diariamente. Ele transportava as folhas de chá contrabandeadas da Etiópia. Mas no dia da missão, Tanaka desapareceu. Também desapareceram os materiais de cultivo do vírus e os vírus produzidos por Tanaka nos últimos dias. Desculpe. Centenas de quilos de extratos virais desapareceram, e quase 100 toneladas de matéria-prima viral sumiram. O que você acha que eu quero ouvir de você?
Jiang Shen encarou Penny nos olhos e respirou fundo, mas não continuou a dificultar as coisas para ela. Ao mesmo tempo, o relógio de Jiang Shen vibrou. Ele havia dito anteriormente a Jian para acompanhar as notícias na internet sobre o vírus T agora que ela estava ligando para ele. Provavelmente era exatamente por esse motivo. Vocês podem ir primeiro, disse Jiang Shen, dispensando os dois enquanto atendia a ligação. Roger. Garrett e Penny suspiraram aliviados, olharam um para o outro e se viraram. Após a porta do escritório ser fechada, Jiang Shen pressionou o relógio e a imagem holográfica de Jean apareceu ao lado de sua mão. Novidades. Que notícias? O Exército Regional de Belvedere recusou-se a executar o pedido assinado pelas autoridades somalis relativamente à tomada da área afetada pelas Forças Armadas da Ucrânia e ameaçou retirar todos os postos de controle instalados fora da zona infectada caso as Forças Armadas da Ucrânia entrassem à força na área infectada e permitissem que os zumbis se proliferassem por toda a região da Somália. Então, esse tolo está brincando com fogo. Nem todos tinham capital para usar o vírus como moeda de troca. Os senhores da guerra da região de Belvedere obviamente superestimaram seu poder de combate. Após os eventos em Yoto, eles ainda ousaram agir de forma tão imprudente, era como se quisessem ser inimigos do mundo inteiro. As próximas palavras de Jean confirmaram as especulações de Jiang Shen. Há 2 horas, as Nações Unidas aprovaram uma resolução de guerra. 6 caças F-18 Hornets decolaram da base militar do ZOA no Golfo de Aden. E também foram enviadas 12 aeronaves de transporte Osprey. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.